A contratação do preparador de goleiros Rogério Maia, que estava no Atlético Mineiro, onde trabalhou com o técnico Jorge Sampaoli, que foi profissional do Flamengo antes de chegar ao time de Belo Horizonte, foi a única real novidade no Flamengo depois que o time assumiu uma posição na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Se você espera por drásticas mudanças, esqueça, pelo menos no curtíssimo prazo, nada demais deverá acontecer. Vamos explicar esse cenário do Flamengo nesse vídeo que tem o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você encontra o Campeonato Alemão, a Bundesliga em reta final. Bayern de Munique lidera, Borussia Dortmund no encalço, tentando aproveitar qualquer eventual tropeço do primeiro colocado para reassumir a ponta da classificação e, com isso, tentar a conquista do título alemão da temporada. Você também acompanha os lances e os gols das competições da Conmebol, a Copa Conmebol Libertadores e Copa Conmebol Sul-Americana, à medida que vão acontecendo. E os melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Tudo isso de graça. Faça o download, você vê outros campeonatos internacionais, você também tem acesso a vídeos, entrevistas e o tempo real das principais competições do futebol pelo mundo. OneFootball. Faça o download, é a maneira de você apoiar o canal. Mostra para o OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Link na descrição do vídeo ou no QR Code que está aí na sua tela. Então, muita gente esperando grandes mudanças, não houve nada. Contratação do Rogério Maia, preparador de goleiros, até pela fase do Santos, antes o Hugo, enfim. O Flamengo resolveu fazer essa mudança. É uma mudança que pode ser positiva e tal, mas não é a mudança que muita gente esperava. Não houve nenhuma conversa de presidente Rodolfo Landim com jogadores, Marcos Braz ali no contato diário com jogadores, treinaram segunda e terça depois da derrota em Curitiba para a equipe do Atlético e o Flamengo, nesse momento, vai tentar reagir. Conversas internas, há um certo, digamos assim, entendimento de que o Gabigol, por exemplo, que momento delicado, fase difícil, um gol com bola rolando em 17 jogos, um goleador como ele, um artilheiro como ele, um jogador da categoria do Gabriel. Pois é, aí está preocupado com rede social, respondeu ao Atlético Paranaense, provocar o time falando do gramado. Até internamente, há pessoas no clube que percebem o seguinte, olha, não é o momento ideal para esse tipo de atitude. Mas o Gabriel é assim, né? E ele não muda e tal, ou seja, o que tudo indica, ninguém vai chamar a atenção dele, ninguém vai dar uma dura, falar, Gabriel, peraí, você está atrapalhando, assim, tu é o capitão do time, ainda provoca mais o adversário, momento ruim da equipe, enfim, isso não vai mudar, isso vai continuar igualzinho. Contratações, bem, quando abrir a janela, o que vai acontecer? Vou explicar para você. O Flamengo deverá buscar alguns jogadores. O Sampaoli quer exatamente jogadores daquelas posições que antes, ainda com o Vitor Pereira, o Flamengo buscava. Um atacante que atue pelo lado direito, por isso insistiu muito no Ângelo dos Santos, e um volante, por isso tentou o Uribe do Porto. Muito difícil, os dois. O Ângelo do Flamengo até já saiu da jogada e o Uribe está bem complicado, o jogador pode ficar na Europa, tem mercado no futebol europeu, o bom volante colombiano. Então vai ter que buscar jogadores para essas duas posições. Mas também há interesse em contratar um lateral direito. Eu diria para você que, pelo que apurei, não é a prioridade. Essas duas posições estão no topo da lista, mas vai buscar sim um lateral. O Flamengo tem o Mateuzinho machucado, um jogador também que nunca se provou para ser titular. O Varela, que acho que é um jogador que precisa ser mais observado, com paciência. Ele é um jogador já maduro, tem 30 anos, é um bom lateral, experiente. Não é brilhante, mas cumpre bem ali uma função defensiva. Um jogador de Copa do Mundo, não é para desprezar. Mas é preciso um outro lateral, até com outra característica. Um cara que possa ser mais versátil no ataque e tudo mais, para atacar o corredor direito. Mas não é ainda o Wesley. O Wesley tem que ser até preservado. Garoto, 19 anos, muitas coisas ruins acontecendo, jogadas em cima dele, até pela instabilidade da equipe. Uma coisa é o garoto entrar num time certinho, a outra é o garoto entrar num time desequilibrado. Isso é ruim para ele. Ele precisa ser preservado, não pode ser colocado como o cara que vai salvar ali, vai resolver aquele problema daquela posição. Então há sim interesse em trazer um lateral direito, sem dúvida alguma. Existe, de fato, uma cláusula de renovação automática do Davi Luiz, como o repórter Vene Casagrande noticiou nas redes sociais esses dias. Essa cláusula ela entra a partir de um determinado número que o Davi Luiz atinge de partidas, então o Davi Luiz deverá ter contrato até o final do ano que vem. Acho muito questionável, no mínimo questionável, um contrato em que você tem um jogador veterano e se ele atingir X jogos, que não é nem um número tão alto assim, ele vai automaticamente ter o seu compromisso renovado por mais uma temporada. É muito questionável até o Davi Luiz esse ano. Ano passado foi bem. Esse ano tem sido questionado, não fez nem assim, tantos grandes jogos. Vamos ver se ele se recupera e justifica, né, essa eventual, ou provável até, renovação contratual automática, o zagueiro
Davi Luiz, que tecnicamente acho que é até bobagem discutir, mas a questão é, o jogador chega numa certa fase da carreira, idade, que às vezes não rende tanto. Enfim, vamos ver como vai ser essa situação, mas a tendência de fato que automaticamente o compromisso dele com o Flamengo seja renovado. Então o Flamengo não vai ao mercado agora. E saídas de jogadores. Deverá sim haver uma, não digo uma debandada, mas a saída de alguns atletas. Mas primeiro o Flamengo vai buscar jogadores do mercado, quando trouxer novidades, pode negociar outros atletas. Qual é a preocupação no departamento de futebol, pelo que apurei? Contrata jogador. Negocia jogador, fica elas por elas, ou até você limpa um pouco o elenco, com menos jogadores. O São Paulo não gosta de elencos muito inchados. Mas se você primeiro negocia e não consegue trazer quem você pretende, você fica sem ninguém. E aí é mais complicado ainda. Fica com poucos jogadores, você acaba não tendo ali soluções em determinadas situações. O Gerson, ele deve ficar à disposição contra o Goiás não, contra o Bahia sim, provável, mas pode ser que seja preservado para o jogo do Fluminense na terça-feira. Tá? Mas está se recuperando. E o Arrascaeta, nos treinamentos, tem demonstrado assim, uma boa condição, uma recuperação muito boa, que tem animado ali o pessoal todo e automaticamente o treinador argentino para essa sequência de temporada. A preocupação número 1, claro, conseguir resultados positivos contra o Goiás, quarta-noite, Maracanã, Bahia, sábado à tarde, Salvador, Fonte Nova, para tentar se colocar numa condição mais tranquila dentro do campeonato, e aí vai ter um teste real que é contra o Fluminense no jogo da semana que vem. Mas mudanças drásticas, nenhuma, gente. Não teve, não vai haver. Pode esquecer. Se alguém está esperando saída do jogador, rescisão, chacoalhada, não vai ter. A relação que existe do clube, né, quem está no comando com os jogadores é muito tolerante, eu diria. Eu acho muito tolerante. Eu acho que uma cobrança muito veemente deveria haver. Por quê? Porque o time do Flamengo compete muito pouco. O time do Flamengo não compete, ele não disputa as bolas, ele não define as jogadas. Então, mesmo quando joga bem, produz, né? Quem é que vai ter que consertar isso é o São Paulo. Porque não vai ter acima dele alguém apertando os jogadores, no sentido de que, olha, vem cá, o que está acontecendo aqui? Né? Isso lembrando que eles já perderam 11 jogos, tiveram atuações constrangedoras contra o Alcas no segundo tempo, o jogo contra o Fluminense, final do Carioca, goleado, e também na partida contra o Maringá, no Norte Paranaense. Quer dizer, teve participações ridículas esse time do Flamengo. E convenhamos, né? Isso passa muito pelos jogadores, ou praticamente só por eles. Quanto ao Santos, né? É muito provável que ele seja até preservado agora que o Matheus Cunha comece a ter oportunidades. Eu acho até que é necessário. Tirar o Santos do time agora já poderia ter sido até antes. Não é algo que vai prejudicá-lo, vai preservá-lo até. Eu penso mais ou menos assim. Não sei se você concorda. Esse vídeo tem o patrocínio de OneFootball. Faça o download do aplicativo. Link na descrição do vídeo aí na tela, nesse QR Code que você está vendo. Você vai ter acesso a farto conteúdo, não vai pagar nada por isso. Apoie o canal baixando o OneFootball. Você mostra a força do youtube.com/MauroCésar para nossos amigos do aplicativo OneFootball, ok? Lembrando que tem live nessa quarta-feira, depois do jogo entre Flamengo e Goiás, no Maracanã. O jogo é às 8 horas, 10 e pouco da noite tem live. E, lembrando também, que aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra canal de cortes, o melhor das nossas lives, clube de membros do youtube.com/MauroCésar. Participe, né? Canal de corte, você faz a inscrição. Clube de membros, você pode participar também. Integre-se ao clube de membros. Curso online de jornalismo esportivo, também o blog do Mauro César no All Esporte e o Use 360 com produtos do canal, canecas, camisetas e tudo mais. Então você encontra aí tudo aí embaixo direitinho aqui na descrição do vídeo, todos os links, ok? É isso, valeu e saudações.